Graça e paz, queridos. Gostaria de ministrar uma palavra de Deus para o seu coração nesse momento. Fique atento para aquilo que Deus quer ministrar a você nesse momento. Vai abençoar a sua vida, no nome de Jesus. Eu gostaria de falar sobre o seguinte assunto: arrependimento. A Bíblia fala no livro de Hebreus, no capítulo 6, que uma das doutrinas básicas da Bíblia é arrependimento de obras mortas. O que seriam essas obras mortas? Eu classifiquei da seguinte forma: obras mortas, aquelas obras que nos conduzem à morte. Obras mortas também classifiquei como obras da carne, como o próprio pecado. Isso eu classifiquei como obras mortas. E o que seria arrependimento? Arrependimento vem de uma palavra metanoia, que significa mudança de mente. É uma palavra grega que significa metanoia, que significa mudança de mente, mudança de mentalidade. Dentro desse conceito eu queria acrescentar também que a palavra arrependimento significa também mudança de atitude, mudança de direção. Quando há arrependimento, acontece mudança de alguma forma na vida da pessoa. Existe a palavra arrependimento e a palavra remorso. Essas duas coisas são diferentes, são parecidas, mas são diferentes. A gente precisa pontuar isso aqui para a gente entender muitas vezes quando nós estamos dentro do arrependimento ou estamos dentro de um remorso. Remorso vem de um sentimento de tristeza, vem de um sentimento de quando cometemos algum erro muito grave, quando a gente também entra dentro de uma circunstância, de um momento difícil, um momento de medo. Isso na nossa vida, o remorso ele está dentro dessa condição. O remorso também causa condenação e culpa, e não produz mudança de mentalidade nem mudança de atitude. A pessoa que está dentro do remorso, depois que toda aquela condição passa, ela volta àquela mesma prática antiga que ela tinha. Não há mudança nem de atitude nem mudança de mente. Então é muito diferente, E também há a condenação e a culpa. E no arrependimento não. No arrependimento numa culpa, numa condenação. Pelo contrário, a bênção, a livramento, a bênção de Deus na vida da pessoa que está arrependida, que pratica o arrependimento. Nós vemos na Bíblia alguns acontecimentos que mostram pessoas, até cidades que foram abençoadíssimas porque se arrependeram. A Bíblia fala da cidade de Nínive, que se arrependeu e foi abençoada por Deus, lá no Velho Testamento, ia ser julgada por Deus, mas através do arrependimento eles ficaram ali, foram salvos. A cidade toda completa foi salva porque se arrependeu. Vemos também Zaqueu, quando teve um encontro com a palavra de Deus, com Jesus, houve mudança. Ele mudou completamente naquele momento. Então, esses textos, essas passagens da Bíblia nos mostram que o arrependimento, quando há um arrependimento, há mudança de direção, uma mudança de mentalidade. E uma coisa interessante é que o arrependimento ele é produzido por Deus. A bondade de Deus, a Bíblia diz, ela produz o arrependimento. A graça, o amor de Deus produz. É Deus que produz o arrependimento genuíno na vida do homem. Amém? Então nós precisamos andar nessa condição. Quando nós entramos no reino de Deus, quando nos arrependemos, nós aceitamos a palavra, fomos convencidos pelo Espírito Santo, nos arrependemos do pecado de não ter reconhecido Jesus como Senhor, mas mudamos a nossa mentalidade e aceitamos o Senhor e entramos no reino de Deus. Glória a Deus, quando nós nos arrependemos. Uma coisa interessante também a gente entender sobre o arrependimento é que quando nós nascemos de novo, somos cristãos agora, seguimos o Senhor, nós ainda vivemos dentro dessa prática do arrependimento. Essa prática continua, essa doutrina ainda continua operando. Por quê? Porque muitas vezes nós ainda erramos, nós pecamos, nós cometemos erros. E nós não podemos entrar nesse engano de às vezes pecar, praticar alguma coisa errada até contra pessoas ou contra Deus e ir deixando aquilo para lá. Não entrar no arrependimento, não se arrepender e não mudarmos de atitude. Porque nós podemos dessa forma estar ferindo a nossa consciência e muitas vezes até cauterizar a nossa mente.
E se ficarmos na prática do pecado, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E nós não podemos ficar dentro dessa condição. Se nós pecarmos, nós temos que nos arrepender. Nós temos que pedir perdão a Deus. Nós acreditamos que o arrependimento está dentro da prática do perdão, está dentro da prática do amor de Deus, está dentro da prática da confissão. Então, quando nós erramos, quando nós pecamos, nós precisamos pedir perdão a Deus, para não ficar dentro da prática do pecado e aquilo se tornar uma coisa deliberada. Fazemos deliberadamente, com a nossa mente cauterizada, e se ficarmos na prática do pecado, sem pedirmos perdão e ficarmos livres daquela condição, nós podemos até perder a nossa salvação. Amém? Então fique com essa palavra, né, que Deus possa ter abençoado a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fique na paz.